Lucas capítulo 18, versículo 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Amém? Queridos, essa palavra, no seu contexto, Jesus ele está falando com o jovem rico. Então esse encontro de Jesus com o jovem rico, alguém que vem até Jesus e pergunta o que ele deve fazer para ele herdar a vida eterna. Como conhecedor da lei, Jesus fala que ele tem que obedecer os mandamentos. Esse é o princípio para que você possa herdar o reino de Deus. E ele diz: eu tenho observado isso desde a minha mocidade. Sabe, como um tom de ironia, ele vai falar que isso ele tem guardado, ele tem observado, como se ele tivesse tido uma vida perfeita e tivesse dizendo que estava apto. Se isso era o bastante, ele estava apto então para entrar no reino de Deus. Quando Jesus ouve ele falando isso, o que ele fala? Então te falta mais uma coisa: vende tudo que tem e dá aos pobres, e depois vem e me segue. Jesus está oferecendo para esse jovem uma morada no céu, mas para isso ele precisa colocar o seu coração no céu. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Isso é o que vai acabar levando muitas pessoas para o inferno, porque aquilo que ele tem se torna o seu Deus, e ele não volta a sua vida para o Senhor. A Bíblia diz no livro de Isaías que a terra, como se fosse uma fera faminta, ela vai abrir a sua boca para engolir essas pessoas. Pessoas que desprezam a Deus por farra, bebedice, eles não se importam com os planos de Deus para a sua vida. Quando Jesus ele ouve, ou quando ele vê o jovem rico saindo, quando ele vê o jovem rico saindo triste, a Bíblia diz que ele ficou triste, saiu, virou as costas para Jesus. E Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que colocaram o seu coração no seu tesouro. Será que é errado você sonhar em ganhar tudo? Será que Jesus está dizendo que você não pode ter tudo? Há uma diferença aqui, porque Jesus, ele é contra você largar ele por este mundo pela riqueza dele. Você abre mão da salvação para ficar com o mundo, com a riqueza. Só que ao lado de Jesus, a palavra nos garante uma vida abundante. A ignorância das pessoas faz com que elas deixem o Senhor para ficar com as suas riquezas. Salmo 37, versículo 5, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, em tudo ele fará. O versículo 25 do mesmo salmo, a Bíblia diz que o salmista fala assim: eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas quando nós obedecemos os princípios da palavra, os milagres automaticamente acontecem em nossa vida. Amém? As portas elas se abrem por consequência da obediência. O problema, amado, é que muitas pessoas não mudam de vida porque elas são como o jovem rico. Elas preferem ficar com aquilo que vai afundar, que vai levar elas para o inferno, do que abrir mão de algumas coisas para elas alcançar algo maior que é o céu. Alguém pergunta: mas quem é que pode se salvar? E Pedro disse: Senhor, o Senhor lembra? É como se ele estivesse falando: o Senhor lembra daquele primeiro dia, daquela pesca maravilhosa? Pois bem, deixamos tudo e nós te seguimos. E agora o que vai acontecer? O que acontece com a gente que deixamos tudo? Deixamos o trabalho, sabe, deixamos a família, abrimos mão. Em outras palavras, nós sacrificamos tudo pelo Senhor. Um sacrifício que não tem, sabe, um preço. Deixamos tudo para trás para te seguir. O que vai acontecer com a gente? E Jesus disse: em verdade
vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais deste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Será que é mais importante ficar com esse mundo, ou deixar tudo e viver com Jesus? Amado, isso não tem preço. O sacrifício que aquele jovem precisava fazer era esse: era deixar o seu dinheiro, era repartir com os pobres e se tornar um discípulo de Jesus. Ele ia ter um tesouro no céu, ele ia ter uma vida com Deus, mas ele abriu mão, como muitas pessoas fazem hoje. Reflita, amado, reflita. Reflita se algo não tem tirado o lugar de Deus na tua vida. Reflita se algo tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus. É melhor sacrificar isso. É melhor você abrir mão de qualquer coisa para você estar na presença de Deus.